Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. E aí, você acha fácil escolher as cartas? Então, eu vou ler um pedacinho, um trechinho aqui da Bíblia do Tarô. De certa maneira, o tarô escolhe você tanto quanto você escolhe o tarô. Você provavelmente vai descobrir que uma carta está gritando pela sua atenção. Outras vezes você pode duvidar se tirou a carta certa ou se deveria ter tirado a carta do lado ou outra. No entanto, lembre-se de que se hesitou ao tirar a carta e não a escolheu, isso significa que essa carta não estava disponível para você nessa ocasião em particular. Depois que você escolheu uma carta, está escolhida. Ai, mas eu pensei mais naquela ou naquela outra. Essa sensação de que existe uma carta certa não existe. A minha opinião é o tarô fala aquilo que precisa ser dito naquele momento. Se a fala que foi dita não lhe é suficiente, você vai tirar mais cartas, ok, mas isso não passa uma borracha nas cartas anteriores. Se você tira uma carta que você não deseja e acha que tá ruim com essa carta, a próxima só vai somar mais uma frequência para você observar. Então, aquilo que está tirado, isso, meio tipo isso. É como se você colapsasse essa onda naquele momento e algo disso precisa ser visto, nem que seja para você simplesmente respirar fundo, baixar a cabeça e dizer gratidão por hoje. Hum? Às vezes a gente não entende, às vezes a gente entende, às vezes a gente não quer entender e a gente simplesmente fecha o jogo. Mas presta atenção que se você lá adiante pode fazer sentido. Lá dentro do teu sonho, nossa, adoro sonhar com os arcanos. Claro que eles tomam outras formas, outras roupagens dentro dos meus sonhos, mas estão lá. E aí eu sei exatamente o que aquilo quer dizer, ou não, ainda fica mais confuso. De toda forma, cartas abertas, cartas escolhidas, cartas tiradas, assunto resolvido. Ai, Fernanda, mas não dá para a gente fazer aquela mesma pergunta de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, a partir do de novo, de novo, de novo, de novo, que você vai ter caos. Caos e complicação, caos e confusão. Então, minimamente aguardar, né, eu diria que de 2 a 3 horas entre uma abertura com uma pergunta para outra igual, e mesmo assim correndo riscos graves. Então, aprenda a simplesmente aceitar o que vem do jeito que vem, da forma como vem, e dizer amém. Amanhã pode ser um outro dia, você pode tirar de novo e olhar diferente. Porque é isso que nós fazemos a cada dia da vida. A gente abre o dia, olha para ele e pensa diferente. Beleza? Então, assim, hoje a gente está aqui para uma abertura para mais uma sorteada querida. Essa sorteada querida é um pouco mais querida que as outras? Não, é que ela é mais longamente querida, está comigo há bem mais tempo, né? Vamos assim dizer, é um tipo cria da casa, né? Mora dentro do meu coraçãozinho, a gente já fez muita coisa juntas, tem uma história bem, uma estrada bem boa juntas, então, claro que vai com um carinho imenso para quem eu tenho mais conhecimento, né? E posso falar dessa forma. Quem eu não conheço, a gente fica um pouco tímido, né? Um pouco reservado, mas também amo do mesmo jeito. Presta atenção, se você está seguindo aqui comigo, que você pode muito, muito, muito fazer duas coisas simples. Primeiro, dar o joinha, segundo, se inscrever no canal. E uma outra ainda mais especial, que é compartilhar o vídeo com quem pode se interessar, para que isso ganhe espaço, largueza, aqui dentro do canal do YouTube. E mais ainda, se você gosta de tarô, gosta de tarotista, gosta dessa conversa, gosta de expandir horizontes entre pessoas bastante diferentes e diversas, tarotistas, taromantes, cartomantes, pessoas diferentes que estão no grupo lá do 365. A abertura de tarô do WhatsApp, você trata de pegar o link aqui embaixo ou aqui em cima e correr lá para o grupo e fazer parte. Porque aí lá, estando lá, batendo papo lá, é que você vai poder ser sorteado para alguma dessas aberturas que eu estou trazendo nesse projeto. Combinado? Então te espero lá. Bora seguir? Vamos falar da abertura de hoje, gente? Ó, sempre tem aquele momento. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tarararam, tch, tch, tarararam, tch, tch, tarararam. Tan, tan, tá, 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 tch, tch, tá, 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 tarararã. O que aconteceu mesmo, Fernanda?
Erro do operador, eu não fui lá onde eu tinha que ter ido. Aí dá isso, né? Crepe Suzette. É isso aí. Vamos lá. Então a gente volta aqui na história e abre direito. Então, a gente vai primeiro para a explicação dessa abertura do 365, abertura de tarô. Em que semana? Não, nós estamos na semana 17, na abertura 118. E na abertura 118, a gente vai estar falando da Casa Encantada. Mais uma abertura de 12 cartas, e mais uma, não é? Para falar de um assunto que é essa querente cliente, essa pessoa maravilhosa que está aí do outro lado, né, vai estar se valendo dessa abertura para poder organizar uma ideia para ela. Então, para quem gosta de imaginar ou pensar através de imagens, para se projetar e ver, imagina que você está em um castelo ou uma mansão de muitos cômodos e locais. Divirta-se olhando o que cada aposento te revela e traz à luz para que você tenha um panorama geral da sua vida e da sua casa encantada. Afinal de contas, a nossa vidinha é uma casa encantada. Então, bora seguir para a abertura. Seguindo para a abertura, a gente, ó, simples de novo, né? 12 casinhas, agora seguindo a sequência normal de 1 a 12, e aí a gente tem as seguintes posições. Na carta 1, a vista exterior, o portão de entrada. Carta 2, Câmara dos Tesouros ou Salão de Beleza. Carta 3, a escola, a rua, o lugar da feira, a garagem, o carro, a bicicleta, o transitar, as viagens curtas. Carta 4, casa, materna, paterna, galeria de antepassados. Carta 5, sala de artes, artesanato, teatro, brinquedos, cassino, jogos. Carta 6, escritório, área de trabalho, estação de tratamento de águas, colheita. Carta 7, aposentos nupciais, cartório, banco. Carta 8, adega, porão administrativo, reciclagem. Carta 9, catedral, igreja, universidade, biblioteca, aeroporto, rodoviária, porto, viagens longas, agência de turismo. Carta 10, galeria da fama, estrada da vida, patrimônios. Carta 11, salão de recepção, salão de jogos, quarto de hóspedes. Carta 12, ela é a carta da meditação, porque é uma sala de meditação, de oração, lugar do oratório, prisão, esconderijo, aquele, até o nosso cofre cabe aqui. A carta 13 é a C, a carta do seu melhor lugar fora do castelo. Vamos de castelo, dar uma olhada no que temos da vida? Então tá, então nós vamos lá agora para a mesa. Bora seguir para a mesa aqui. Seguindo para a mesa. Maravilha. Chegando aqui na mesa, deixa eu apresentar para vocês a minha querente, não é? Que é uma rainha de espadas, e que tem um projeto. Projeto, para mim, é As de Paus, mas é um projeto ligado à escrita, ligado a alguma coisa da área de comunicações. Eu pus o As de Espadas aqui para fazer a firula, e vou colocar fora da visibilidade da mesa, de pezinhas, olhando para mim, né, para a gente fazer a melhor abertura possível. Eu já super embaralhei, mas a gente dá mais aquela embaralhadinha, mais uminha, depois outrinha. E bora fazer de novo, ó. Corto um, corto dois, corto três. E vou tirar 12 de cada freguês. Então, bora lá. A gente vai ter, então, aqui a primeira é aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Independente da toalha me atrapalhar aqui, né? Tirei as primeiras 12, e aí a gente tem, nessa primeira tirada mesmo, a carta que fala do lugar aonde essa pessoa, não é? O melhor lugar para essa pessoa, nesse momento, o melhor cômodo no mundo, nesse momento, para o projeto dela de escrita, que é o que eu entendo dentro do que ela colocou. Então, vamos lá. A gente tem sempre projetos na vida, isso é o que mais de legal a gente pode criar, são projetos.
Projetos, ideias, está sempre valendo. Puxa aqui um pouquinho, olha, a rainha caiu. Vamos arrumar a rainha. Boa, tá? Para a gente deixar a cartinha mesmo, essa carta diferente, ó, eu vou pôr ela aqui porque ela fica na borda da visualização de vocês. Melhor do que lá em cima. Maravilha. Vou pegar o segundo montinho e lá vamos nós de novo. Pronto. Não, já tirei aqui, né? Esse lugar especial já está. Uma carta só também. Ai, Fernanda, eu posso colocar 3 lugares melhores no mundo para querente? Uai, pode, se você domina a história à vontade, né? Mas se tem tanto lugar assim, não, vamos deixar um como especial, para a gente não se perder. De novo, eu vou fazer daquele jeito que eu gosto, que eu acho bem bacana, né? Então, assim, você está com a sua abertura anotadinha? Está aí no seu diário, no seu caderno, né? No seu tablet, no seu Kindle, no que você quiser anotar? Então, vamos lá. Quando a gente quer anotar, a gente faz de um tudo. Quando a gente não quer, que a gente não faz nada. Bora lá. Essa primeira posição é o portão de entrada. Então, ela está entrando pelo 7 de espadas. Ela está entrando como alguém que está trazendo muita coisa, está no portão da frente, ela aguenta segurar 5 espadas, mas 2 ela vai ter que abrir mão. Então, assim, às vezes a gente chega num determinado lugar ou numa vontade com tanta informação, tanto tem que, tanta regra, tanto compasso, que a gente não percebe que vai ter que dar início abrindo mão de alguma coisa, né? Senão a gente tem tanto. É que nem quando ele vai preparar a mala de viagem. Escolhe tudo, põe tudo em cima da cama, a mala não cabe. Então nós vamos ter que dizer para algumas coisas voltarem para o armário e para a gaveta. Para quê? Para que eu possa colocar o que eu preciso na mala de bagagem, né? Para eu poder fazer a mala de viagem funcionar. Muito bem. A Câmara dos Tesouros, nesse momento, está com o arcano da força. O arcano da força, nesse baralho, vem como uma figura masculina, vem com uma fera com cara de galgo, mas não deixa de mostrar força. Então, nesse lugar do tesouro e da beleza desse projeto, a gente já conta para ela que ela vai ter que fazer um certo esforço. Não vai ser de graça, não vai ser do tipo nasce, vai por si só. Não, tem que meio que puxar a manga e vai suar a camisa. Bora que tem coisas para fazer. Tá, de que jeito, assim, na rua, na garagem, como é que vai transitar esse projeto? Como é que esse projeto vai viajar e andar? Parece que meio doidamente, malucamente, ou ainda esteja tão pouco articulado que ele pode tramitar por vários lugares, por gente jovem, né, por lugares ainda não muito claros. Então, tem uma tramitação para esse projeto aqui na escola ou na feira, ainda sem muita característica. Dentro de casa, né, no lugar seguro, esse projeto ainda não está na mão. Então, assim, o que que a gente tem na galeria dos antepassados, ou de tudo aquilo que traga das raízes? Esse projeto é uma grande mudança de pensar, ou de agir, ou de fazer. Então, talvez seja uma grande transformação, uma grande mudança, né? Projetar isso para diante. De toda forma, nas artes, artesanatos, na área de trabalhos, ou de uma coisa mais solta, né? Talvez assim, aquele lugar onde a gente brinca como brincadeira, o arcano da morte diz: olha, brincadeira não vai dar. Vai ter que ser alguma coisa que você faça um pouco todo dia, para que você possa chegar até algum lugar efetivamente. Então, tem que nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer. Tem que maturar, tem que seguir para chegar, tem que atravessar a ponte do passado para o presente, indo adiante para se alcançar.
no lugar, né, do escritório, de sentar para realmente fazer os tratamentos ou aquilo que seja mais delicado, a rotina para esse projeto exige bastante atenção, movimentação em direção a disciplina, força e energia do fogo do 8 de paus, de bastões. Então, aqui a gente, no 8 de bastões, tem um pedido de que você use muitas ferramentas disciplinares, organizacionais, né, e que siga os passos um depois do outro para poder chegar ao final, ao projeto realizado. Quais são os aposentos, ou cartório, ou banco, as questões talvez mais contratuais? Talvez não tenha. Né? Nesse primeiro momento, o teu projeto, nesse sentido de se vai ter uma parceria, acho que não. Depende de alguém? Também parece que não. Por quê? Porque é o 4 de espadas dizendo, olha, esse é um aposento que está meio disponível, ou não está muito qualificado, né? Está meio no descanso. Então, assim, ele está descansando para. Ele não entra muito nessa questão do teu projeto de agora. Banco também não, cartório também não, fica tudo meio paradinho. Lá escondido na adega, no porão, nos lugares, né, bem profundos, temos um pajem de taças. Cadê aquele lado teu, meio lúdico, meio criança, meio arteiro, meio jovem, para fazer esse projeto nascer, como quem realmente está pensando nesse projeto como um filho, como um rebento, como um nascimento, como uma criação. E aí, se você for, né, realmente lá conversar na catedral, acho que não tem muita conversa. Acho que o padre não vai ajudar. A igreja ou religião não vão ajudar. Se você for conversar em universidades ou bibliotecas, também acho que não é lugar muito para isso. Gozado, né? Esse teu projeto talvez não fique muito feliz sendo realizado em nenhum desses lugares que eu falei, nem tampouco num aeroporto ou rodoviária, ou em lugar de viagens ou de ir e vir. Ele é algo que demanda um pouquinho mais de mergulho e introspecção. De toda forma, lá na Fama, o que que você pode realmente alcançar? O projeto em si, né? Você tem todas as ferramentas na mão para alcançar esse projeto com o mago aqui em cima, né? Dependurado um pouco antes, exatamente dando um certo desapego, né? Do tipo, desapega aí da universidade, de quem manja muito, de quem conhece muito, e tenta fazer primeiro o teu movimento. Mesmo que seja um projeto inicial um pouco infantil, ele precisa nascer primeiro para você poder entrar com aquilo que seja rigor, né, experiências ou especialidades, deixa para depois. O mago, mesmo assim, diz: olha, tem lugar na Galeria da Fama, é possível realizar, na estrada da vida está aberto, uma questão de você juntar os talentos e os recursos necessários para você poder fazer ele acontecer. Aí a gente tem, né, o salão de recepção. Opa, veio alguém a mais aqui. Salão de recepção, o salão de jogos, os hóspedes, as pessoas, ou o que é. Não, era isso mesmo. Era esse mesmo. Então vamos usar. Se você está contando com muita. Como é que eu vou dizer? Tira fora a expectativa social e coletiva sobre o seu projeto, pelo menos no início. Muitas pessoas olham para projetos e grandes ideias e dizem: ai, jura, isso não vai dar certo. Então, assim, se a gente ficar mostrando muito para o coletivo, que é um pouco das mágoas e não entendimentos, né, do 3 de espadas, a gente só deve fazer isso quando a gente já tem o projetinho meio montado e quando a gente está pronto para sair do lúdico, né, da criança, e ir para o adulto e entender que toda a crítica virá a colaborar para que o projeto ganhe forma e possa ser aceito pelo público. Por enquanto, não tem nada muito elaborado quanto a isso. E, por último, na sala da meditação, a gente começa meditando com o próprio
Cavaleiro de Ouros, que diz assim: tudo aquilo que eu posso realizar, eu vou lá e faço. Então, coragem não falta, amigos ou possibilidades e oportunidades também não. É uma questão de bora arregaçar a manga e fazer, né? Porque Ouros é arregaçar a manga e fazer. Se eu volto um pouco nesse portão de entrada, onde eu acho que talvez você esteja muito sobrecarregada, ou tenha colocado muita coisa para entrar nesse portão do castelo, soltando um pouquinho do portão, você vai perceber que o mais importante é o quanto você pode amar, se envolver, se relacionar com esse projeto. Se você amar suficientemente, se envolver suficientemente com esse projeto como algo gostoso, legal, que há um desejo no coração que se satisfaz, que é bem o rei de taças, tudo certo para poder chegar no projeto. O projeto vai precisar de apoio, apoio material, apoio familiar, apoio daquilo que você já tem do seu patrimônio, né? Precisa ser apoiado, sim, mas não precisa ser enorme, não precisa gastar um montão. Eu acho que as coisas podem ir acontecendo e tem lastro para você realizar em termos materiais. Tua um pouco irreverência e não compreensão ainda, talvez, da linguagem que você tenha que usar, né, da forma como você tem que dar, tanto no louco quanto no julgamento, a gente tem uma reverência e tem agora uma revisão, um reanalisar, um reprojetar, né? Afinal de contas, talvez muitas revisões, muitas reavaliações, não é? Muitos caminhares entre tudo e todos que estão envolvidos à volta do projeto. Tira você da zona de conforto e tranquilidade da tua casa, te coloca com o pajem de paus em caminho e encaminhando, não só em caminho no sentido do caminho, mas encaminhando pessoas, ou indo e vindo, meio que se propondo, se obrigando a fazer, né? Tem alguns compromissos importantes a serem edificados, montados, criados. Mas, apesar disso, por que não também fazer as celebrações devidas, ter a boa relação com o projeto e com todos envolvidos nele, ter uma relação que traz não só a afetividade, mas traz um sentido emocional para esse projeto. Apaixone-se por ele, goste dele. Aí, quando a gente vai lá para o trabalho mesmo, o efetivo trabalho, eu acho que se você olhar bem para o teu projeto inicial, junto com alguém mais, sempre vai ter quem diga: olha, esse projeto é legal, vou investir com você. Sabe, apoiadores, apoiadores no trabalho, apoiadores no grupo, apoiadores no projeto como um todo. Isso vai fazer com que ele se torne ainda mais realizável, graças aos 6 de ouros. Aqui no 3 de taças, né, é a coisa da confraternização, do fazer junto. E aí a gente chega para, depois desse certo descanso, talvez numa etapa adiante do 7 de paus, as parcerias comecem a ter sentido. Seja interessante ter algumas parcerias, ou apareçam como 7 de paus algumas parcerias, mas os 7 de paus ainda são parcerias um pouco antagônicas com aquilo que talvez esteja aí no teu ideário desse projeto. Vai precisar conversar um pouco melhor, não com o bebê que você está acalantando aí dentro, né, o projeto bebê, mas com um projeto com uma visão de um amor mais amplo, de quando a gente entende que o projeto precisa adolescentar e se tornar jovem adulto para ir para a vida. Eu vou ter que melhorar a minha amplitude de visão, eu vou ter que olhar de forma mais aberta, para eu poder viabilizar o projeto, que até aqui não tem muita viabilização, né? Continua tendo algumas dificuldades e alguns senãos na viabilização, sobretudo se você for se preocupar com biblioteca, universidade, gente que faz isso com o pé nas costas, gente que já está na 10ª, né, ida de projeto parecido. Se você for fazer comparações que a mente faz, 9 de espadas, entre isso, entre o que você traz e isso que já está do lado de fora feito, você pode se atormentar muito à toa.
né? Então, assim, quando a gente se atormenta, será que vai dar? Será que não vai dar? Será que é? Será que não é? Ai, mas será que isso é importante? Então, para, tira o ser fora, tira o será que da frente, para você poder olhar de um jeito mais foco, otimismo e eu quero realizar.com.br. Aí o mago abre os braços e abre a tenda e abre a feira e consegue, inclusive, muito mais do que você está imaginando. E a realização vem com 10 de taças, que é uma realização emocional afetiva, muito mais do que uma realização de dinheiro ou do fazer em si, é uma realização num outro lugar do teu coraçãozinho, que super vale a pena chegar até lá. Então traz aí, né, uns benefícios nessa grande galeria da fama, na estrada da vida, gera patrimônios emocionais muito bons. No salão de recepção aparece uma força do feminino, uma força de quem conhece, uma força de quem sabe o que fazer com o teu projeto melhor do que você mesma, é capaz de estar fazendo com isso algum tipo de proposta, algum tipo de recepção, pode ser que tome a sua mão, faça um convite, e aí a gente vai do cavaleiro de ouros para um eremita. O eremita pede apenas a sabedoria e o discernimento de escolher e aceitar bem aquilo que a vida vai propor através da rainha de paus. Tirando isso, talvez o teu projeto, por conta de toda essa caminhada, demore um pouco mais do que você gostaria. Não é uma coisa imediatista, não fica pronto de pronto, então a gente precisa minimamente, né, de 9 dias, 9 semanas, 9 meses. Uma gestação, aí é capaz de super aparecer esse projeto para a vida e para todo mundo. Então, a gente termina esse olhar do teu projeto. A primeira dica aqui é no portão de entrada, às vezes a gente não consegue levar tudo, a gente às vezes se distrai com uma pessoa ou com algo maravilhoso, mas se você pensar que passando uma etapa um pouco caótica ou bagunçada de olhar esse projeto, dá para mergulhar nele e ser feliz, bora seguir. Na Câmara dos Tesouros, além de ter todo o benefício material e de realização do 10 de ouros, tem as questões emocionais, né, de você também aceitar as coisas como vêm, né, as ofertas, as propostas, como elas chegam. Dá uma chance para as propostas como elas vierem, para você poder então realizar aquilo que você deseja. Ah, dentro da comunicação ou comunicabilidade, o louco às vezes é um pouco truncado, não sabe exatamente como comunicar. O julgamento passa por uma revisão, e aí talvez seja um dos lugares mais difíceis para o teu emocional lidar. A tua inteligência emocional não está muito pronta para lidar com a crítica, com o reformular, com o rever, com o fazer de novo, né? Emocionalmente, você vai ter que lidar com o que não dá certo para poder olhar para o que dá certo. E esse é o caminho dentro daquilo que na comunicabilidade se apresentar. Aí a gente tem dentro de casa, né, esse pajem, já tivemos a torre, uma quebra, né, de mudanças, quebra de ritmo em casa, seis de taças, me conta que no final das contas pode ser bem gostoso, né? Bem prazeroso, ou pode ser uma troca muito legal. Sendo uma troca muito legal, como você já estava festejando lá na sala de arte e artesanato, nos brinquedos, a Roda da Fortuna diz: olha, se é para ir para o cassino, para a sala de jogos, eu vou para ganhar. Então, definitivamente, eu vou pegar a minha fortuna pessoal, não a material, aquela que é talento, eu vou pegar os meus talentos pessoais e vou colocá-los à disposição da vida e vou fazer eles ganharem um grande espaço de ganho adiante. Com isso, no meu escritório, na minha estação de tratamento ou na minha colheita, eu acabo conseguindo colher a rainha de espadas. Colhendo a rainha de espadas, eu colho o melhor de mim em termos intelectuais, em termos de posicionamento, em termos de saber bastante desse projeto
e vê-lo formado mesmo, quase personificado, para daí eu dar os próximos passos. Na localização, de novo, da parceria, a gente pode ter alguns debates e pode ter aquele que é o 5 de espadas, aonde muitas vezes os outros têm razão. Muitas vezes a gente tem que ouvir um pouco os outros, mesmo que a gente não goste. Se um conselho ou uma mentoria estão entrando, é porque eu tenho que aprender um pouco mais sobre esse meu projeto para fazê-lo vingar. Então, tentar olhar um pouco as parcerias como aquelas que muitas vezes vêm para nos orientar, né? Orientação é uma coisa legal. A rainha de ouros vai estar te dando todo o gás necessário para tornar um projeto quase infantil em absolutamente realizável, porque eu quero ver realizado, porque eu quero ver materializado, né? Eu quero trazer à vida o projeto, com tudo de lúdico, com tudo de sonho, com tudo, né, daquilo que vai além de uma questão acadêmica, vai para um lugar muito mais hollywoodiano, muito mais streaming, muito mais inventivo, criativo, que pode ser muito legal, desde que você não se iluda, né, com esse universo e também não se perca nas névoas da criatividade de Dona Lua. Aí a gente tem que a Galeria da Fama, que já está aqui bem bacana, com o 10 de taças, então no quesito emocional e material, tudo ótimo, porque está com o mago aqui. Mas você vai ter que quebrar umas nozezinhas dentro do seu próprio intelecto, né? O 2 de espadas é a minha incomunicabilidade e a minha teimosia em achar que só eu sei, né? Lembrei da música do Djavan, só eu sei o que realmente eu posso passar, o que é tudo isso. Então, mas é só você mesmo. Então, sai do ensimesmamento, tenta tirar a venda dos olhos para poder olhar todos os lados desse projeto com muita clareza, né? Com muita amplitude de visão, muita verdade. E aí dá para entrar a amorosidade do Cavaleiro de Taças, né? Aí dá para ser amoroso, aí dá para acolher, dá para dizer sim. E se você aceitar todas essas questões mais difíceis, o teu projeto vai ser aceito, vai ser querido, vai ser olhado, que é do Knight de Copas, do Cavaleiro de Copas. Aí, ao invés de ficar não, vai demorar, né, amiga? Temos aí uma temporada de andar bem devagar, quase parando, do eremita, para daí, 14 meses depois, a coisa pode estar equilibrada o suficiente para caminhar da melhor forma possível. Aonde é o seu melhor lugar? Que legal, isso é uma conversa bem interessante. Aonde pode ser o meu melhor lugar? O melhor lugar do 10 de espadas é deitado no chão, alongando, né, de barriga para baixo, na posição de quem vai receber uma quiropraxia nas costas. Mesmo que seja uma carta hoje, né, sempre sendo olhada como extremamente negativa, o 10 de espadas é a tomada máxima de realização do naipe de espadas do ar, que fala das realizações intelectuais, mentais e de pensamento. Então, eu acho que o teu melhor lugar na casa é o lugar onde você deita e dorme. O melhor lugar no castelo, nesse momento, é o lugar onde você vai, deita e entrega. Então, dormir, descansar e se entregar também àquilo que é o relaxamento e o abrir mão de decisão e de pensamento também é um bom lugar nesse momento, né? É um momento de poder liberar o máximo possível do naipe do ar, do naipe das comunicações e do pensamento, é quando a gente relaxa e solta, nem sempre é quando a gente tensiona. Mas, colocando isso em andamento, o 10 de espadas também diz: ufa,
né? Depois que a gente passar por todo o sofrimento, que é a montagem do projeto, a gente realiza. E aí fica fácil. Beleza? Então, com o melhor lugar, né? Eu acho que está aí, um relaxar para botar as coisas para funcionarem. Ou ir lá para massagista, sabe? E de repente ter uns vislumbres do que você tem que fazer com o teu projeto. Querida do 365, deixo aqui então a abertura feita para você, né, com todo o meu amor, todo o meu carinho. E aí, com isso, vamos embora, gente boa. Bora, vamos deixar a mesa aqui para trás e vamos seguir para amanhã. O que a gente tem amanhã, além da abertura de hoje? Ah, amanhã a gente tem uma próxima jogada e uma próxima semana. Fernanda, você já tem a semana 18 na ponta da agulha? Já tenho. A gente vai ter uma abertura sobre perdão, a gente vai ter uma abertura da minha aura, para ler a aura, a gente vai ter a visão do arcano da justiça, uma começada de conversar sobre, né, uma conversa que eu quero começar muito para começar a trazer as aberturas com os arcanos comandando elas, a roleta da sorte, o pinheiro, as escolhas e no alvo. Então, próximas aberturas na semana 18, fica aí comigo, bora! Ou então segue a gente lá no 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp ou aqui mesmo do YouTube, combinado? Então vamos seguir. Um beijo, um queijo e um tarotê para vocês. Valeu, gente boa!